Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um plantão de dúvida, na verdade, um complemento do plantão de dúvidas da última sexta-feira, dia 8 de maio, quando eu gravei com o Patrick, e assim como a gente fez na semana passada, a gente não conseguiu matar todas as perguntas, então a gente voltou aqui para fazer as perguntas finais, e hoje, como vocês podem ver, quem está comigo é a Sofia. Sofia, para quem... vocês já devem ter escutado a voz dela, porque ela gravava os Vitrocast comigo, né? Algo que a gente deveria voltar a fazer, nessa confusão de quarentena, a gente acabou parando de fazer, mas vamos voltar sim. Sofia faz tudo na Vitro. Cuidou bastante tempo de projetos e agora ela está cuidando da área de atendimento digital e vai me ajudar aí a matar tudo isso. Então, antes de passar a bola para a Sofia, hoje eu estou de camisa. Ontem eu estava de camisa branca, eu levei bronca, então hoje eu estou de camisa, estou bonito aqui. Se a minha esposa olhar, ela vai... Olha lá. Sofia, bem-vinda. Oi, Jojo, obrigada, é um prazer estar aqui com você. Vamos tirar essas dúvidas da frente aí, que tem bastante coisa para a gente conversar sobre. Essa última semana, muitas novidades com a nova Vitro DTVM. Exato. E eu, como representante do atendimento, do time de atendimento, para a gente também é ótimo a gente participar disso para cada vez mais conseguir ajudar nossos clientes aí no dia a dia. Uhum. Vou começar aqui, inclusive, Jojo, fazendo algumas perguntas relacionadas a vários tópicos da DTVM, tá? Primeira pergunta que eu vou puxar aqui é do Daniel Constantino Zacarias. Ele pergunta assim: a Vitro não pensa em ter fundos de renda variável já com proteção em ouro e dólar no mesmo fundo para que possamos investir num lugar só? Acho que ele está falando aí de uma solução de carteira, né, da DTVM. Exato, né? A gente discutiu isso, Daniel, assim, de fato, daria para fazer um produto que você combina, né, a renda variável com as proteções, mas a gente preferiu fazer os produtos puros, né, que os 4 produtos de renda variável que a gente tem, né, o Oportunidade de uma Vida, o MAB Plus, o FOF Microcap Ações? Alert e o FOF Melhores Fundos Ações, né? E você tem as proteções separadas, né? Você tem o dólar e você tem o ouro. Se você quiser alguma coisa combinada, aí, puxa, aí o que me vem à cabeça direto é o próprio Carteira Universa, o FOF Melhores Fundos, o Multi-Estratégia, né? O primeiro que a gente lançou, e o PRP, porque aí ele já tem tudo isso combinado. Por enquanto, a gente acha que vai seguir assim. Boa, Jojo. O João AF de Oliveira tem uma pergunta mais relacionada à carteira administrada do renda imobiliário. Ele diz assim que ele é assinante, né, dos relatórios do renda imobiliário e vacas leiteiras da Empíricos, e o novo produto, ele pergunta se o novo produto de carteira administrada poderia replicar as indicações desses relatórios. Se sim, né, e quem já tiver os ativos indicados nas carteiras administradas em outras corretoras, ele pergunta se vai ser possível incluir esses ativos nas carteiras administradas da Vitro via transferência de custódia, Então, vamos lá. através do processo, né? Pergunta Dois legal. assuntos. A gente falou bastante, eu e o Patrick, né? Já dando os spoilers todos aí para frente. Quer dizer, a primeira carteira administrada que a gente vai lançar é a da renda imobiliária, dia 18 de maio, né? Não nessa segunda-feira agora, na segunda-feira seguinte. Depois dela, vem a carteira administrada do Vacas Leiteiras e a sequência natural é que vem a carteira administrada do Double Income. Né? Com relação à STVM, quer dizer, você ainda não pode fazer a STVM dos seus ativos que estão em outras corretoras para Vitro. A gente está implementando tudo isso para que você possa fazer. Então, nessa largada, você só vai poder investir com dinheiro mesmo, como se você estivesse investindo no fundo. Mais para frente, a gente vai trazer essa funcionalidade de você poder fazer a STVM, trazer os seus ativos e aí entrar com ativos na carteira, mas por enquanto não. Legal. Então, mesmo não sendo possível ainda entrar no renda imobiliário, nessa carteira administrada da Vitro com os seus ativos, quem já tiver também ativos soltos, sem uma carteira administrada, igual o Kempis pergunta aqui, né, e quer transferir para a Vitro, também ainda não é possível, né? Por exemplo, fundos de investimento imobiliário.
imobiliários, renda fixa, ainda não está Isso. rolando. Aí vamos lá, né? O Campos, de fato, quer dizer, STVM por enquanto ainda não, a gente está implementando isso, mas a pergunta do Campos, ele fala assim, e fundos de renda fixa? Né? Fundos de renda fixa é um assunto separado dos ativos que são listados em bolsa, como o fundo imobiliário e ativos custodiados, né? Porque fundos, a gente conversou bastante aquela questão da portabilidade de fundos, né? Que é uma palavra emprestada aí da Previdência, mas que não se aplica a fundos. Isso vai poder mais para frente, quando a gente tiver com a prateleira de fundos estruturada, e aí a gente vai fomentar e fazer a melhor forma possível essa portabilidade, você trazer outros fundos para a prateleira de fundos da Vitro. Mas são processos separados, não é STVM, é um outro processo. Entendi, perfeito. Ainda nessa linha de novos produtos, tô vendo que a galera tá bem ansiosa aqui com o que a gente pretende lançar na DTVM. O Cristiano Fonseca pergunta se a gente pretende ter COIs especificamente de renda variável na Vitro. Isso é um produto... O que a gente acha desse produto? Então, o Cristiano está sempre conosco. Quando a gente respondeu um monte das perguntas dele, sobraram algumas. O COI, né, que são aqueles certificados de operações estruturadas, a gente imagina que a gente pode ter COIs na Vitro no futuro, é provável que a gente tenha, porque a gente gosta do COI como estrutura de operação estruturada. Tem algumas coisas que você não consegue fazer via fundos, tem alguma coisa que você não consegue fazer os ativos diretos. Então, a estrutura é boa, obviamente que ela tem que ter o preço adequado, ela tem que ser bacana para o cliente. Então, eu imagino que no futuro a gente vai ter, sim, uma dessas coisas que vem aí ao longo do tempo. Legal. Pulando aqui para uma parte que fala um pouco mais sobre funcionalidades da nossa plataforma, enquanto DTVM agora, o Fernando Hidalgo pergunta se é possível fazer TED entre corretoras, né? Ou se a Vitro, entre corretoras da Vitro, ou somente de bancos, né? Se a gente recebe só de banco ou se pode ser de outras corretoras, por exemplo. A minha resposta é que sim, você pode enviar o recurso de outra corretora, não tem nenhum problema. A única coisa que a gente precisa do nosso lado é que CPF e nome da conta sejam o mesmo da conta que você está enviando o recurso, seja o mesmo da conta que está recebendo o recurso aqui na Vitro, tá? Exato. Quer complementar alguma coisa, Jojo? Não, eu respondi ontem essa pergunta lá, enquanto o Pedro estava lá embaixo, mas eu acho que ela é importante falar o seguinte, ou seja, tem que ser TED de mesma titularidade, né? Se for TED de mesma titularidade, pode, né? Só tem que tomar cuidado que algumas corretoras não trabalham com conta individualizada, e aí a TED vem no nome da corretora, aí não vai funcionar. Se for uma corretora onde você tem a sua conta e a TED sai no seu nome com o seu CPF, beleza. Perfeito. Vamos em frente. Perfeito. A gente não tem nenhuma restrição do nosso lado. E aí, eu tô vendo aqui que tem até uma outra pergunta perguntando sobre falando que o Banco C6 não estava disponível. Já tá, exato. E aí, quando for assim, eu acho que é super legal as pessoas trazerem, tipo, tá, a gente tá fazendo, obviamente, todo esse filtro, tem uma super área de tesouraria que tá olhando isso com frequência, mas se por algum acaso tiver alguma instituição financeira que não tá aparecendo a gente como opção, nos avise, a gente vai entrar, vai trabalhar para conseguir colocar. Assim, não é para ter nenhum problema nesse sentido. Vamos lá, aí um processo que a gente sabe que está chegando bastante dúvida no atendimento, a gente falou muito já sobre isso, mas acho legal a gente aproveitar essa parte de funcionalidades aqui e reforçar. O Reinaldo Dantas pergunta, a transferência do recurso passa a ser para a Vitro ou continua indo para a conta do fundo? Em qualquer fundo, mesmo os que eu já tenho, por exemplo, eu já tenho um investimento no Carteira Universa, eu continuo mandando para a conta do fundo lá, ou eu passo agora a mandar pela conta da Vitro? Né? Essa resposta é simples e é uma mudança do processo que a gente tinha. Agora, sim, você tem a sua conta na Vitro, quer investir num fundo na Vitro, um fundo novo ou um fundo que você já tenha, você manda dinheiro para a sua conta na Vitro e aí você faz a aplicação no fundo. Então, você não manda mais TED para a conta do fundo. Se você tinha cadastrado aquelas contas dos fundos no teu aplicativo do banco, pode apagar tudo. Agora, você só precisa cadastrar a sua conta, mesma titularidade. Você manda o dinheiro para a Vitro e aí você faz a aplicação.
Aí, se por algum acaso cometeu o erro de enviar o recurso para a conta do fundo, ele vai ser estornado, tá? Vai devolver na sua conta. E é só você fazer sua transferência na conta Vitrio. Para quem ainda está com dúvida em como encontrar a sua conta Vitrio, quando você faz o login, tá? Na sua área logada ali, a sua área do cliente, tem um painel bem grande, que vão ter seus investimentos, ou se você não tiver os investimentos, já vai ter o número da sua conta, ou bem na página central, ou no canto superior, inferior direito da tela, tá? E aí, aquele número, aquela conta, ela é sua, é uma conta sua específica, com agência e número de conta lá. Não é uma conta genérica da Vitro que você manda, tá bom? É uma conta especificamente sua. Vamos lá. Aí o Márcio Gonoyes, eu sou meio ruim de ler nomes, fala, Jojo, eu fiz o pedido ontem, eu entendi aqui que ele fez, ele diz, fiz o pedido de resgate ontem, depois de sair da DTVM. Eu consigo optar para o dinheiro cair na minha conta Vitrio, porque eu quero reinvestir. Olha, se você fez o pedido depois que a DTVM já estava funcionando, isso vai cair, o dinheiro vai cair na sua conta da Vitrio. E aí você, caindo lá, você já pode reinvestir. Para quem fez os resgates antes da DTVM entrar no ar, para quem pediu os resgates antes da DTVM entrar no ar, você tem a opção de falar que se você quer que vá para sua conta no banco, aquela que você tinha indicado, ou se vai para a conta da DTVM. Se você fez o pedido do resgate depois que a DTVM já estava funcionando, aí ele vai cair na sua conta da DTVM normalmente. Certo? Eu acho que isso é certo. A gente, inclusive, disparou alguns e-mails de alguns clientes que estavam para receber resgates, né? A gente está montando uma lista. Se por um acaso você não recebeu ou, enfim, não viu esse e-mail e tem essa vontade em mudar onde vai ser depositado o recurso, né, para sua conta da Vitrio, basta entrar em contato com a gente através de um dos nossos canais de atendimento. Se você entrar na nossa central de ajuda, você pode escolher, tem WhatsApp, tem chat, etc. É só avisar os atendentes que a gente faz essa modificação. Não é nada muito complexo. É super fácil de fazer e a gente vai super ajudar. Bom, vamos lá. A Cláudia Lidefonso mandou um e-mail, na verdade, para a gente perguntando: agora que vocês possuem conta corrente própria, já é possível transferir valores entre os fundos sem ter que resgatar de um para investir no outro? Ela está fazendo uma confusão com a portabilidade da Previdência, né, Jojo? Exato, né? Infelizmente isso não existe, tá? Não é que a Vitrio não tem essa funcionalidade. Essa funcionalidade não existe no mundo que a gente fala 555, que é o número, é a instrução da CVM que regula os fundos no Brasil. Você vai pedir o resgate, você vai esperar o prazo de resgate até a cotização, depois vai ter aquele prazo entre a cotização e o pagamento vai ocorrer na sua conta, o dinheiro vai estar disponível na sua conta e você vai fazer o investimento. O que a gente vai trazer de funcionalidade, que ainda não está funcionando, mas a gente vai trazer, que você vai poder fazer esse processo numa única vez. Então, você vai poder falar o seguinte: olha, eu quero resgatar desse e aplicar naquele. E aí a gente vai programar isso tudo para você. Mas ainda assim, você vai ter que esperar esse prazo, o prazo do resgate, vai ter imposto, eventualmente, no teu resgate, aí o dinheiro cai, aí o dinheiro vai. A única coisa é que a gente vai automatizar isso tudo para você. Mas não existe essa funcionalidade de você pular de um lugar para o outro direto. Eu acho que como a gente foi muito pioneiro nessa questão da previdência, com a portabilidade, etc e tal, chega muito essa dúvida no atendimento, Jojo, da galera fazendo essa confusão que é natural e querendo portar entre fundos. Mas é o que você falou, tem licença de imposto, cada fundo tem um tipo de imposto diferente, com base nos ativos investidos. Então, não é igual a previdência, que é uma regra só para a previdência, e aí você consegue seguir. Vamos puxar o assunto, então, falar um pouco de imposto e tributação, já que a gente mencionou isso agora. O Carlos Fontes pergunta assim: saindo do Vitrio exponencial para entrar em outro, o prejuízo que tiver poderá ser compensado com o lucro de outro fundo, por exemplo, o FOF Melhores Fundos? Então, como é que funciona como é que funciona essa compensação de R? A compensação de R que é prevista
pela Receita é a seguinte: você pode compensar IR entre fundos desde que eles sejam da mesma categoria e do mesmo da mesma classe e do mesmo administrador. Então, você sim consegue fazer essa compensação de IR, e essa compensação de IR acontece automaticamente, mas não necessariamente entre quaisquer dois fundos. Tá? Essa compensação acontece em fundos de mesmo tipo e mesma classe. Entendi. Boa, Jojo. O Marcelo Bittencourt pergunta, em relação ao Money Rider, os dividendos que vão sendo recebidos e incorporados ao patrimônio do fundo, se eles sofrem uma retenção de imposto na fonte de 30%, se é esse o valor. Olha, na verdade é o seguinte, aqui ele tá pensando, só para explicar para as pessoas, o Money Rider compra ações nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos, quando as empresas pagam dividendo, existe uma retenção do dividendo na fonte, de imposto sobre dividendo na fonte. Esse imposto é retido na fonte e acontece para todo mundo. Isso é normal, não tem como fugir disso, né? Ok. E aí, Jojo, nessa linha de perguntas de tributação, etc., o João Vitor Trevisan pergunta, no renda imobiliária, que tá para sair, como é que vai funcionar? Eu acho até legal explicar por que a gente optou por fazer o renda imobiliária, né, que aqui ele fala fundo, né, mas não vai ser fundo justamente por isso, porque a gente optou por fazer como uma carteira administrada. Exato. A gente, justamente, o João Vitor também está sempre com a gente. Conversei bastante com ele ali no chat. A gente optou por fazer via carteira administrada porque, atualmente, na legislação, né, a Receita prevê que fundo imobiliário é isento. Tanto os proventos, né, aqueles pagamentos que ele faz, como o ganho de capital. Então, a gente justamente fez no formato carteira imobiliária para que você não tenha, né, então não tem imposto. Esse fundo não tem imposto. Carteira administrada, né? Porque aí você está falando da pessoa física, é você que detém aquela carteira. Exato. E aí você é isento da tributação para produtos como, por exemplo, fundos imobiliários. Exato. Né? Perfeito. Vamos falar um pouco agora sobre a parceria que a gente está construindo aí com a Avenue. Eu acho que é um momento em que está surgindo muita curiosidade da galera nesse sentido. A gente tem realmente recebido bastante pergunta no atendimento, tanto digital como humano, sobre isso. E a primeira pergunta que vem é do Fábio Suzuki. E ele diz assim, com a parceria com a Avenue, há como fazer portabilidade dos investimentos já feitos pela Avenue? Então, por exemplo, eu tenho uma conta lá, né, eu vou conseguir fazer a portabilidade desses ativos? E quando será a taxa de corretagem? Se vai ter alguma diferença entre a que a gente vai cobrar e a que a Avenue cobra hoje em dia? Então, vamos lá. Fábio, a gente já tem a parceria com a Avenue, né? A gente está estruturando aí as funcionalidades para que você possa acessar todo o universo de serviços da Avenue por dentro da tua experiência na Vitrio, né? A gente ainda não está com tudo batido o martelo em relação a quais são as taxas, mas eu vou te dizer o seguinte, assim, ou vai ser igual ou vai ser mais barato, né? Mais caro com certeza não será. E a gente também está estudando como é que a gente faz, assim, se você já tem investimentos lá e você quer ver todos os investimentos por dentro da Vitrio, então isso tudo a gente está estruturando, quer dizer, muito provavelmente a resposta é sim, você vai poder fazer isso, mas talvez não na largada, e a gente está desenhando como fazer isso. Perfeito, Jojo. Passa por todo um crivo de desenvolvimento, de estrutura, então a gente está... O que vale ficar aqui de mensagem é que a intenção é das melhores, é uma coisa que é para facilitar, né? Esse tipo de acesso a esse tipo de investimento. É isso aí. O Matheus Guzella pergunta, que tipo de investimento fora do Brasil teremos acesso pela Vitrio com a parceria da Avenue, né? Será tudo feito pela plataforma da Vitrio? A gente já falou que sim, né? E aí achei legal esse ponto, precisa ser investidor qualificado ou profissional? Então, vamos lá. Bom, você vai acessar todos os serviços da Avenue através da plataforma da Vitrio. Não precisa ser investidor qualificado, nem investidor profissional. Essa é a beleza, é para o público geral. E que tipo de investimento? Hoje a Avenue, ela também está
ela também vem aumentando o número, né, a abrangência de tipos de investimento que você consegue fazer, né? Ela é uma corretora nos Estados Unidos, então, por enquanto, tá restrito aí a esse universo de ativos, mas estão entrando derivativos, né, hoje já tem ações, estão entrando derivativos, ETFs, então vai ter bastante coisa aí para você poder aproveitar. Boa, bacana. Aí o Cláudio Hoffman pergunta: quem já possui conta na Avenue poderá operar pela Vitro ou será individual? Isso a gente já comentou, que está sendo tudo criado. Você vai operar pelo ambiente da Vitro, né? Então é como se a gente tivesse um link com a plataforma, com as funcionalidades da Avenue, né? Você não vai precisar trocar de conta para operar. Exato, vai ser tudo linkado, exato. Tudo linkado ali pela própria plataforma da Vitro, você vai conseguir ter acesso a isso. Bom, agora mudando da água para o vinho, vamos falar um pouco sobre previdência. A gente começou hoje, né, Juju? A gente divulgou mais um ano a gente fazendo aí a ação de Dia das Mães com as previdências da Vitro, que é, bom, um dos nossos primeiros produtos. A gente já fez essa ação ano passado, no Dia das Mães e no Dia das Crianças também. E a gente volta com ela agora. Ela tem, assim, recordes, só bate recorde, assim, de captação, de interesse, de menor cadastrado, né? Então, vamos responder um pouco algumas previdências aqui, algumas perguntas sobre previdência aqui, tá? O Marco diz assim: faço depósitos mensais numa conta FOF Superprevidência VGPL em nome da minha filha. Devo pagar algum imposto sobre esse valor? Aí ele coloca como exemplo a doação. Aí eu respondi ali direto, e eu acho que é bacana, porque pode ser um assunto aí que uma dúvida que muita gente tem, especialmente agora com a promoção do Dia das Mães. Eu acho que você, Marco, né, e quem mais tiver essa dúvida, deve conversar com o seu contador ou quem te aconselha em relação ao teu imposto de renda. Como eu faço doação para os meus filhos, né, e declaro isso em nome deles, né. Meus filhos, particularmente, eles fazem imposto de renda separado do meu, né, mas estou imaginando que os teus filhos são dependentes e você então não tem imposto de renda, então talvez você não precise fazer isso agora, você possa fazer isso para depois, mas por isso que eu sugiro conversar. Eu faço dessa forma, eu faço a doação e declaro tudo certinho. Perfeito. Deixa eu só, acho que a gente passou um pouco batido aqui no tema da promoção, explicar o que é essa promoção, tá? Para quem ainda não viu, tá? A promo é basicamente um benefício para o menor, tá? Que você vai lá, você cadastra ele na Vitro, e para contratar o plano desse menor, a gente dá... acho que a palavra desconto não é a palavra correta, né? A gente facilita a contratação para o menor, porque a gente entende que a Previdência é um investimento de longuíssimo prazo e que quanto antes você começar a fazer ela para o seu filho, ou para o seu sobrinho, ou para o seu neto, enfim, qualquer criança, é melhor para ela. E aí a gente tem esse ticket de entrada que é ou 10 mil, né, de uma vez só, que você contrata com plano, ou você pode fazer 10 parcelas de 1.000, isso no mundo normal, tá? Agora com a promoção de Dia das Mães, você consegue contratar, né, a Previdência pagando 1.000 de uma vez só, e depois as contribuições são optativas, a gente tem um mínimo lá de R$100 por mês que a gente recomenda, ou você pode fazer em 10 parcelas de 100. E aí, a hora que você acumular esses R$1.000, você começa a fazer as contribuições voluntárias, tá? E aí, a gente está fazendo isso ao longo de todo o mês de maio, então vai ficar um bom tempo aí no ar dessa promoção. A gente super recomenda, vários tipos de fundo, né, para perfis diferentes. Então, tem a Super Previdência 2, né, tem o FOF arrojado, que tem uma parcela maior de renda variável, tem o FOF conservador, que tem uma parcela maior em renda fixa, e aí, conforme o seu perfil, né, você vai ajustando isso para o menor. O Jojo gosta muito, né, de falar do arrojado para quem é mais novo, né, Jojo, que tem maior tempo de contribuição. Exato, mas aí fica a critério. Exato, você tem muito tempo, né, você deveria estar com uma carteira mais arrojada, mas a gente tem justamente os 3 produtos com níveis de risco bem diferentes para que a pessoa possa escolher o que é melhor para ela. Boa.
Vamos seguir aqui com as perguntas, então. O Matheus Guzela diz assim: tem uma previdência do tipo CD, que é contribuição definida, fora da Vitrio, e tenho previdências VGBL e PGBL na Vitrio. É possível portabilidade dessa previdência CD para a Vitrio? Então, aqui você tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, você tem que olhar com cuidado qual é o modelo que você tem de previdência, para ter certeza que você não está naqueles modelos antigos, onde você perde algum tipo de benefício, especialmente se ele for relacionado a um de empresa. Então, eu não quero cravar aqui e dizer dá ou não dá, porque podem ter coisas específicas que aí impedem a transferência para qualquer plano de previdência. Não tem nada específico no da Vitrio que não aceite, entendeu? Se puder fazer a portabilidade, dá para fazer. A melhor coisa para mim, a melhor indicação que eu posso te dar é o seguinte: entra lá no site, tenta fazer a portabilidade, né? Porque se tiver qualquer tipo de problema ou incompatibilidade, isso vai ser analisado pela Icatu e a gente vai responder para você. Perfeito, boa. Vamos lá. O Thiago Ribas pergunta: tenho um FOF Super Previdência para o meu filho, aloquei na última promoção, paguei a última parte dos R$ 1.000, então provavelmente pagou a última parcela de 100, deve ter optado pela essa divisão em 10 vezes. O débito em conta corrente irá se manter normalmente agora com a nova DTVM? A resposta é sim, tá, Thiago? Nada muda em relação à Previdência agora com a nova DTVM. E aí acho que aqui são duas perguntas em uma, né? Se você terminou de colocar esses R$ 1.000 lá no plano do seu filho, esses débitos de R$ 100, eles continuam, tá? Se você quiser, por algum motivo, aumentar ou parar, diminuir por um tempo, isso você consegue fazer normalmente, mas via de regra, o débito permanece, tá? Até porque a gente indica que a contribuição seja mantida mensalmente. Agora, em relação a débito, com a nova DTVM, Previdência, a gente ainda vai continuar fazendo, a Icatu continua fazendo débito na sua conta corrente, se assim você o contratou. Por enquanto, nada muda. Exato, é fundamental repetir isso, né? Quer dizer, ainda que a gente tenha a nova DTVM, o fluxo da Previdência não mudou, porque o fluxo da Previdência é a Icatu vai lá na sua conta e debita a conta do seu banco, né? Ou você faz um boleto. Então, isso não mudou, né? Talvez tenha criado um pouco de confusão aí das pessoas acharem que isso é mudar o fluxo. Se está lá, está funcionando. Agora, obviamente, se você quer aumentar, vai lá e aumenta. Se você quer diminuir ou quer parar essas contribuições, aí é de cada um. Eu recomendo sempre, não abandone o seu plano. Quanto mais você conseguir acumular ao longo dos anos, lá na frente isso vai fazer uma senhora diferença, né? A gente cansou de mostrar aquele gráfico aqui, como faz diferença alguém que pinga todo mês versus alguém que só botou no começo. Perfeito. E essa regrinha da contribuição, se ela cessa ou não cessa quando você atinge o número mágico ali de 1.000 ou de 10.000, dependendo se você contratou na promoção ou não, ela vale, tá? Em qualquer caso, assim, qualquer previdência, seja ela contratada na promoção ou seja contratada por fora, tá? As contribuições, elas se mantêm. Então, é necessário que você entre em contato com o Icatu ou com o nosso time de atendimento para alterar isso caso seja necessário, tá bom? Vamos lá, o Thiago fez uma outra pergunta também. Ele diz que ele tem uma previdência XP Icatu Horizonte Prev FIC-FIM, que está na XP e quer portar para os FOF Superprev 2, que é mais arrojado, tá? Ele deve esperar um momento melhor do país para fazer essa portabilidade? E aí eu respondi isso lá, mas aí vale para todo mundo. Eu falei o seguinte, Thiago, eu acho que é um bom momento de você fazer isso agora, né? Os preços dos ativos caíram por conta da pandemia, por causa de toda essa crise que a gente está vivendo na saúde pública, nas nossas vidas, e os mercados financeiros estão refletindo isso. Ainda mais se é para o longo prazo, eu já acho que é um bom momento. Esperar o país melhorar implica que você vai comprar preços maiores, né? Se você acha que as coisas ainda vão piorar mais, espera. Se você acha que, puxa, daqui para frente, ainda que demore, para crescimento, eu acho que você já está fazendo a troca, acho que já é um bom momento.
Boa, acho que a dúvida que fica é se, no caso da Previdência, você entrar na baixa é igual fundo, né? Que você entra Não, numa cota menor, exato. isso. A única coisa é que o horizonte é tão longo, né? Tentar achar qual é esse Sim. momento certo é uma fantasia. Isso eu acho que isso não existe. Boa. O Daniel já vem com um spoiler aqui de novo. Ele pergunta se existe alguma possibilidade de ser criado o Carteira Universa no formato de previdência. E aí, Jojo, eu conto ou você conta? Não, então, a gente já contou, isso daqui não é nem mais spoiler, já de tão velho esse Não assunto, é? né? Ai, meu Não, Deus. esse assunto já tá velho. Tá na mesa da SUSEP, né? Que é quem aprova os planos de previdência, já tá velho lá. Carteira Universa Prev e um Super Previdência 100% ações. 100% Quer dizer, ações. os dois estão lá pedidos, já deveriam ter saído em abril, não saiu. Estamos esperando aí, pode sair a qualquer dia. Então, vem sim. A única coisa é que o Carteira Universa Prévia é para investidor qualificado. E o Super Previdência 100% ações também. Perfeito. Vamos lá. O Cristiano perguntou pra gente por e-mail o seguinte: se eu fizer o plano de previdência arrojado para meu filho, depois futuramente posso migrar para a Super Previdência 2? Nessa migração, pagarei imposto de renda ou alguma taxa? Não. Olha, Né, Jojo? não tem. Portabilidade não tem. Essa é a beleza, inclusive, do negócio, não, né, não tem Jojo? imposto, né? A portabilidade é o seguinte: do ponto de vista operacional, você está resgatando dinheiro de um plano, pega o dinheiro e aporta no outro plano. Mas do ponto de vista de tributação, o que está contando é quando você começou a primeira. Então é como se você passasse todo o prazo que você já está contribuindo e o imposto, vamos dizer assim, e a tabela de imposto, você transfere de um para o outro. Por isso que é portabilidade. Então, não tem imposto nenhum nessa transição, você pode fazer isso literalmente o tempo todo. Eu acho que tem uma carência aí de 60 dias que você tem que esperar antes de fazer de novo, mas você pode eventualmente ir e voltar, e eu acho que isso é uma coisa bacana, né? Você começa num mais arrojado, vai passando o tempo, você vai migrando para um mais calmo, essa pode ser uma boa estratégia. Importante só que estejam disponíveis, né, abertos os produtos para onde você quer ir, né? Que caso eles já tenham fechado, que você tenha um certificado ativo lá dentro também, que aí é possível fazer essa portabilidade. Boa, vamos mudar de tipo de produto, vamos para fundos agora, vamos começar falando um pouco sobre o fundo Selic Simples, que foi um dos últimos fundos que a gente lançou aí, um pouco antes da gente migrar para a DTVM. O Antônio Marco Idelfonso de Amenda perguntou o seguinte: agora com a Selic a 3%, o fundo Selic Simples ainda vale mais a pena do que comprar diretamente o Tesouro Direto? Respondi isso para ele também, sim. Por quê? Porque a taxa Selic que cai, ela também, quer dizer, também caiu a rentabilidade da LFT, que é o título do Tesouro que você vai comprar lá no Tesouro Direto. Então, assim, os dois, a rentabilidade esperada dos dois caiu. Agora, o custo é a mesma coisa, né? O Vitrio Selic é 0 e o Tesouro Direto você tem aquele 0,25 ao ano. Então, assim, no relativo, continua sendo mais barato igual, entendeu? Que proporcionalmente o impacto foi o mesmo, né, Jojo, nos Exato. dois, porque eles estão lastreados na mesma taxa. Essa resposta vale para o Vitrio Selic, essa resposta vale para o Vitrio Inflação, né? Com certeza. Perfeito. O Rafael Toledo queria saber se tem a possibilidade de a gente baixar o mínimo do fundo Selic. Ele tem algum dinheiro guardado, que é menor do que o mínimo que a gente exige, e não conseguiu deixar o dinheiro lá por causa disso, né? Ele queria que a gente faça um pouco a respeito. A Sofia está trabalhando com o pessoal de atendimento e atendimento digital justamente para a gente conseguir atender um número maior de pessoas, e se a gente conseguir atender um número maior de pessoas com qualidade, é aí que a gente consegue abaixar os mínimos. Então, assim, a demanda já está anotada. Olha o sorriso dela, já está anotada na bolsa dela. Perfeito, deixa eu só dar uma pincelada aqui. A gente tem muito cuidado em relação a isso. Eu acho que é uma coisa que o Pedro, inclusive, fala muito pra gente.
A gente tem que conseguir manter a qualidade do nosso atendimento, e aí, quando eu digo atendimento, é em todos os sentidos, plataforma, toda a experiência, preparação do time, etc, né? Vontade a gente tem de atender muito, né, Jojo? A gente tem essa discussão de mínimo, dia sim, dia não, ela é uma discussão muito viva dentro da Vitro, sempre foi. A gente tá com um plano agressivíssimo no atendimento para conseguir ganhar escala em várias frentes, tá? Tanto na parte de atendimento digital, que conta muito com inteligência artificial, como na parte de atendimento humano, com treinamento, com outros tipos de capacitação profissional. Tá? Então, fica aqui meu compromisso com todos vocês, e principalmente com o Rafael Todero, da gente, o mais rápido possível, conseguir te colocar para dentro, aí, te colocar a bordo dos nossos fundos, e principalmente aí do Selic que você tem interesse. Vamos falar um pouco do Exponencial agora, que é o nosso fundo que vem em duas versões, né? A versão que compra 100% de ações da XP lá fora, e a versão Light, que investe 20% nesse e 80% no fundo de renda fixa, tá? No fundo taxa zero. O Henrique... Ixi, agora lascou para mim. Boa, Jojo, obrigada. Você é mais international que eu. Ele pergunta se o Vitro Exponencial ganha também com a alta do dólar, né? Bom, a resposta é sim, né, Henrique, porque como o fundo investe 100% lá fora, ele comprou o dólar, né? Naquela época foi dezembro do ano passado, né, Jojo? Bem no comecinho, o dólar estava em outro patamar, e aí, como ele compra 100% dos ativos lá fora, essa variação no câmbio impacta, sim, o PL do fundo. E a resposta que eu dei, assim, a primeira parte da resposta que eu dei foi exatamente essa, quer dizer, a matemática é essa, você investe em reais, eu comprei dólares, mandei dólares para fora, comprei ações da XP, e como o dólar se valorizou frente ao real e o fundo é contabilizado em reais, eu comprei dólares a 4, vamos dizer assim, e hoje está 5,70, 5,80, então isso impactou positivamente e poderia impactar negativamente. Porém, tem uma sutileza aqui, neste caso em particular desse fundo, porque como ele compra ações da XP, que é uma empresa brasileira, cuja receita é em reais, e a operação é no Brasil, ela só está listada lá fora, é de se imaginar que... O que deveria acontecer normalmente? Quando você tem uma desvalorização do real, a receita da XP em dólares também está desvalorizando. Sim. Então, o preço das ações da XP, porque são negociadas em dólares, já deveriam ser afetadas pela valorização ou desvalorização do câmbio. Então, assim, conceitualmente, tudo que você está ganhando na valorização do câmbio operacional que você fez para comprar as ações lá fora, você deveria estar perdendo, porque o próprio preço das ações lá fora já deveria estar sendo impactado pela desvalorização do câmbio. Então, na prática, de todos os nossos fundos internacionais que têm exposição cambial, esse é o que menos tem exposição cambial. Mas tem. Por quê? Porque esse mecanismo que eu falei conceitual, ele não ocorre necessariamente o tempo todo, nem instantaneamente. Não é automático. Né? Mas, de todos os nossos produtos com exposição internacional, o que você não deveria usar para ter exposição cambial é o exponencial. Sim, ainda que a matemática é essa, eu compro, vai, beneficia, porque as ações não vão, as ações da XP lá fora, elas não são insensíveis à desvalorização cambial, esse é o ponto, entendeu? E elas estão correlacionadas, sensíveis, né, Jojo? elas são sensíveis na direção ao contrário do câmbio que você fez, entendeu? Então, normalmente deveria um compensar o outro. Normalmente, hipoteticamente, no livro texto, conceitual, na prática, tudo é um pouco Na prática, mais... a teoria é outra, às vezes. Tudo é um pouco mais difícil, né? Tem uma outra pergunta ainda sobre exponencial, né? Sim. O Roberto Silva falou assim... Vale a pena continuar ou melhor resgatar? A Vitro DTVM não está mais apostando no fundo Vitro Exponencial? Olha, a gente montou o fundo em dezembro, achando que
tinha um super potencial nas ações da XP, né? A gente participou do IPO, teve toda aquela confusão, não fomos alocados, mas compramos no primeiro dia de negociação, as ações subiram bastante, a gente fez uma recomendação para que as pessoas vendessem metade no final de janeiro, depois veio aquela confusão um pessoal lá dizendo que os números dos resultados da XP não estavam direito, depois veio toda a crise. A gente continua achando que no longo prazo a XP tem um grande potencial. A situação é a seguinte, com toda a crise, com toda essa mudança nos mercados, hoje você tem inúmeras ações com esse potencial. Itaú, Bradesco, outras, né, aqui, lá fora. Então, assim, eu acho que continua sendo uma aposta razoável. Para quem tem a ação e caiu, talvez não faça sentido você se desfazer agora. Mas eu não sei se é a melhor aposta para quem não tem e investir agora, entendeu? Esse é o ponto. Por isso que a gente parou de recomendar que as pessoas comprem. Quem tem, eu acho que deveria ficar. Eu tenho, vendi metade e não vendi o resto. E a pergunta dele continua muito numa linha assim, bom, então, se eu vender, será que eu deveria colocar, então, minha alocação no FOF Global? Acho que aí procurando algum tipo de exposição internacional, né? Fazendo essa troca. Aí eu e o Patrick, a gente ficou conversando bastante sobre isso, é o seguinte, depende com que dinheiro você investiu nisso. E o que eu quero dizer com isso? Se você pegou um pedaço da sua alocação global para investir na XP, faz sentido você recompor a sua alocação global. Se você pegou um pedaço daquela sua alocação renda variável, da fronteira de risco, da renda variável, e você tem outras oportunidades temáticas para investir. Tem o fundo de canabidiol, tem o fundo de criptomoedas, sabe aquele assim, vou fazer uma apostinha pequena com um pedacinho do meu dinheiro numa coisa que, se for bem, vai ser uma surpresa legal, se for mais ou menos, eu não vou lembrar, eu posso esquecer. Entendeu? Se você tirou um pedaço da sua renda variável, você pode recompor sua renda variável. Do ponto de vista de alocação, o que mais combina é você trazer de volta para a renda variável Brasil, porque é uma empresa brasileira. Né? Mas se aquilo ali estava na tua caixinha mental de, olha, isso daqui são as pimentinhas que eu tenho no meu portfólio, criptomoedas e canabidiol são mais pimentinhas do que... Se você tinha botado aquilo na tua caixinha, investimento no exterior, aí o global faz sentido. Só lembrando que o global, né, o FOF Melhores Fundos Global, ele tem renda fixa, ele tem renda variável, ele tem REITs, ele não é um fundo de ações global, ele é um fundo que tem uma parcela importante em renda variável global, mas ele não é um fundo 100% ações. Perfeito, Jojo. Vamos ficar nesse papo de dólar, que tem bastante perguntas sobre o nosso fundo de dólar aqui que chegou pra gente. O Roberto Silva pergunta se no fundo Vitro Dólar, como é o processo da compra desse dólar comercial, o câmbio, né, que a gente faz, ou se ele é um fundo de fundos de dólar, pelo que eu entendi aqui da pergunta dele, né? Se ele compra cotas de outros fundos de dólar. Não, então, Roberto, ele não compra cotas, é um fundo que compra fundamentalmente futuro de dólar aqui na B3. Né? Então, a gente negocia os futuros, mais curto, mais longo, e direto na B3 é mais, assim, ele conversa com o dólar comercial, mas eu não estou comprando cotas de outros fundos, nem nenhum outro tipo de ativo. Eu vejo que tem bastante gente perguntando como que a gente faz a compra dos ativos que tem dentro de cada fundo, né, Juju? A galera é bem curiosa para saber isso. Tem 3 perguntas acho que acho que é uma senhora, né, uma pessoa, uma moça, a Li Rose, né? Ela perguntou e eu escrevi bastante. O que eu lendo com calma, eu entendi o seguinte: ela fez uma pergunta sobre os riscos de variação cambial e riscos de alavancagem, né? Porque eu acho que ela leu o regulamento do fundo e ficou com a impressão de que ela pode perder mais do que 100% do capital e que ela pode ainda ser chamada para botar mais recursos. E aí, o comentário que eu fiz é o seguinte: esse fundo não tem alavancagem, né? E, assim, conceitualmente falando, não dá, quer dizer, você vai ganhar dinheiro ou perder dinheiro se o câmbio que está em 5,80 for para 5, você vai
perder dinheiro no fundo. Se o câmbio que está em 5,80 for para 6, você vai ganhar dinheiro no fundo. Então, quando você compra um fundo cambial, se o real se valorizar, você perdeu dinheiro. Se o real se desvalorizar, você ganhou dinheiro, né? Esse é o fundo cambial. Conceitualmente, não faz sentido você imaginar que o fundo vai cair 100%. Né? Quer dizer, se o dólar cair de 5,80 para 3, imagina alguma coisa assim, você vai perder 50% do seu dinheiro. Não tem o 100%. Né? Assim, isso não existe. Então, agora eu expliquei para ela que assim, o regulamento dos fundos, ele é um linguajar mais truncado, né? Ele é um linguajar jurídico, né? O Cook, nosso sócio aí, responsável pela área jurídica, junto com a Ana, estão fazendo um trabalho legal para ajudar a gente a mastigar, né? E tirar do mundo do fazer um trabalho fantástico. Isso aí vai ser super legal. E comentários todos que vêm dos administradores, que a gente quer quebrar um pouco esse gelo e tirar um pouco desse medo. Mas, assim, esse fundo, nosso fundo Vitro Dólar, não tem alavancagem, então não tem esse cenário de você perder 100%, nem ser chamado para uma perda acima de capital. Perfeito. Boa. Emendando aqui no papo sobre o fundo de ouro, e aí o Eduardo vem nessa mesma linha de tentar entender como que a gente faz a compra e quais são de fato os ativos que tem dentro do Vitro Ouro. Se é físico, estrutural, o quê? Vai ser fácil, Juju. Eu respondi ali rapidinho, mas já falei aqui algumas vezes. O nosso fundo de ouro compra fundamentalmente ouro de duas formas. Compra um contrato físico de ouro na B3, que é o OZ1D, que é como se fosse, assim, é um contrato que me dá direito a ter uma barrinha de ouro que está guardada no cofre de um banco escolhido pela B3. E a gente compra ETFs lá fora, que são aqueles fundos listados em bolsa, que compram ouro também, né, e que também tem lastro em barrinhas de ouro. Então, a gente tem essas duas formas. A gente poderia, eventualmente, pode fazer uso no futuro também de alguns contratos de swap com bancos de primeira linha para ter exposição ao ouro, mas hoje a gente compra OZ1D e ETF lá fora. Perfeito. E aí o Eric pergunta se a gente recomenda os fundos de ouro e de dólar para um perfil moderado, né? E quais seriam os fundos de ouro e de dólar que a gente aqui da Vitru recomenda. Eu acho que essa segunda é fácil responder, né, Jojo? Você montou esses dois fundos pensando no que você investiria, né? Então. Exato. E aí, acho que aqui é importante o seguinte: o fundo de ouro ou o fundo de dólar, nenhum produto da Vitru a gente gosta de dizer que o produto tem um perfil, né? O produto tem um nível de risco e ele tem um comportamento que tem a ver com os ativos que ele investe, mas o importante é você pensar no seu perfil, né? Então, quem tem perfil é o cliente. Exato. É o investidor ali. Por que a gente gosta de ouro e dólar? Ouro e dólar caem na nossa, vamos dizer assim, no nosso grupo de proteções. Faz sentido você ter ouro e dólar se você quiser se proteger para alguns efeitos, né? Então, assim, se você tem uma parcela da sua carteira que é mais arrojada, significa que você precisa se proteger mais. Se você tem responsabilidades em dívidas no exterior, ou você tem planos de gasto que você queira fazer no exterior, e você quer se proteger da desvalorização do real, você deveria ter o dólar, né? Se você quer se proteger de uma eventual desvalorização da bolsa e desvalorização da nossa moeda, puxa, você poderia ter o ouro. Então, é para isso. Para mim é o seguinte: quanto mais você tiver esse ativos de risco, mais você deveria ter de proteções, né? Quanto mais longe você for andar de barco, ou mais fundo você for andar de barco, melhor o colete salva-vidas que você deveria ter. Se você vai ficar no rasinho, na praia, você não precisa de colete salva-vidas. Se você vai lá nadar no fundo, você precisa. É um pouco essa a comparação. Então, um cliente com perfil moderado, difícil de dizer o que isso quer dizer, mas sei lá, se você tem 20%, 25% em bolsa, puxa, você poderia ter 10% em ouro e dólar, né? 15%. Agora, quando a gente fala do dólar, eu gosto de pensar também na diversificação internacional. Puxa, eu acho que você devia ter sempre diversificação internacional. 15%, 20%, 30% da sua carteira eventualmente poderia estar
em diversificação internacional, que já vai ter a exposição do dólar. Então, você talvez não precise ter o Vitrio dólar solto, né? A gente criou o produto Vitrio dólar solto para quem quer, olha, não, eu tenho dinheiro em dólar parado. Mas lembra, quando você compra os nossos fundos com exposição internacional, você já está comprando dólar. Então, às vezes, isso é mais legal do que comprar o dólar puro, como é o Vitrio Ouro. O Vitrio Ouro já embute o dólar dentro dele, né? Então, tem que pensar nisso. Agora, obviamente, só vai pensar em investimento no exterior, só vai pensar em risco, só vai pensar em proteção depois que você fez a sua reserva de liquidez, depois que você pensou no teu futuro, né? Tem uma sequência aí de passo a passo que eu acho que faz sentido pegar. Não, e principalmente, eu acho, Jojo, prestar muita atenção no suitability, né? Que é uma etapa aí que a gente tem no cadastro da Vitrio, que você tem que responder uma série de perguntas, e esse suitability, ele é seu RG do investidor, digamos assim, né? Quem você é no mundo dos investimentos, o perfil do investidor, e também qual que é o apetite de risco que você consegue ter e como que você deve fazer essas alocações. Tem muita novidade vindo disso ainda, a gente está trabalhando muito nessa frente, em relação ao Wizard, em relação a outras coisas que eu acho que vocês também já deram spoiler aqui, né, Jojo? Não, a gente tem falado bastante, né, do Wizard como nosso... O Wizard é o que a gente está tentando montar para ter esse relacionamento, né, como se você estivesse conversando com o cliente e você estivesse conversando comigo e eu pudesse estar te entrevistando para essa conversa. Tá? Bom, falando um pouco aqui sobre o Money Rider, Jojo, Fê Navarro pergunta: existe um time para investir num fundo dolarizado? Fico receoso de investir no Money Rider e no Bonds com o câmbio no patamar atual. Olha, essa é uma outra dúvida que aparece muito também no atendimento. Exatamente. Infelizmente não tem o timing, né? Eu até fiz uma brincadeira falando o seguinte: poxa, em meados de fevereiro, alguém me perguntou sobre o câmbio, eu achei que 4,30 já estava altíssimo, né? Imagina se a pessoa que não fez nada no câmbio porque achou que estava alto, foi até 5,80. Então, é difícil de saber. Se você me trouxer a sua bola de cristal, o jornal de amanhã lá do McFly e falar quanto vai estar o câmbio, eu te digo, entendeu? Eu, quando penso em investimento no exterior, penso que é algo que você tem que ter perene, para sempre na sua carteira. Então, tal e fazendo aos poucos, né? Se você não tem certeza se o câmbio está alto ou está baixo, não faz tudo, faz um pedaço. Semana que vem, mexer para cima para baixo, você faz mais um pouco. Daqui a um tempo, você faz mais um pouco. Eu imagino, num plano de investimento mais longo, você deveria ter isso sempre. Infelizmente, eu não tenho essa resposta, né? Sim, câmbio é uma das variáveis mais difíceis de prever, né, Jojo? Todo mundo sempre fala muito isso no mercado. É o terror dos economistas. É o terror dos economistas. Adivinha qual é a minha formação? Vamos mudar agora para cripto, falar um pouco sobre um assunto que está super em alta, inclusive essa semana próxima que vai vir, não sei se é essa ou na outra, né, Jojo, que você vai ter a live com agora. O André. Assim, essa agora? Quarta-feira? Quarta-feira, dia 13 de maio. 13. Eu, o André, o Fernando da QR, acho que o Nicolas também, da Empíricos, também vai participar. Uau, uma galera. Vai ser casa cheia, né? Porque essa semana, agora, provavelmente na segunda-feira... Casa cheia não, né, Jojo? Cada um na sua casa. Não, a nossa casa aqui, a nossa tela aqui, tela cheia. Nossa tela aqui, tela cheia. Boa. Mas né, tem um halving aí acontecendo, que é um evento esperado no mundo do Bitcoin, né? Para quem não está familiarizado com esse conceito, o protocolo, o algoritmo do Bitcoin, do blockchain, quando foi criado, ele prevê um número limitado de blocos, né? Que são criados ao longo do tempo, e para cada, vamos dizer assim, para cada determinado tamanho aí de produção de blocos, existia uma remuneração específica, e quando você produzia isso tudo, aí você cai para uma remuneração, corta a remuneração pela metade. Isso ocorre a cada 4 anos, né? Ou 210 mil blocos. Então, assim, a próxima virada, onde a remuneração dos mineradores de blockchain, de Bitcoin, cai
pela metade ocorre agora, entre segunda e terça-feira. Então, existe toda uma expectativa aí de como isso impacta a oferta de Bitcoin no mercado, né? E como isso, e por sua vez, como isso impacta o preço. Tem gente que acha que o movimento todo já foi, e a gente viu um movimento de alta importante ao longo desse ano, né? Caiu no começo da crise como tudo, né? Como o ouro caiu, como tudo caiu. Depois recuperou bastante, já está aí perto de $10 mil o Bitcoin. Então, por isso tem todo um pouco dessa expectativa. A gente está vendo um fluxo importante de recursos para os nossos produtos de criptomoeda, né? O nosso produto de criptomoeda foi o primeiro produto no mercado que investe 100% em criptomoedas e é disponível para o investidor qualificado. E essa discussão... para profissional. Essa discussão foi uma discussão boa que eu tive com o Alan ontem, o Alan e o Ciro entrando ali, né? Então, para deixar ela bastante claro, existiam 2 gestores que já tinham fundos de criptomoedas no Brasil, 2 gestores que a gente respeita muito e considera, e somos amigos e conversamos com eles, né? Mas eles tinham fundos 100% investidos, mas esses fundos ainda tem, mas esses fundos são restritos para o investidor profissional. A gente entendeu a legislação, conversou com a CVM, né, e em conjunto com a QR, a gente foi lá e lançou um produto 100% investido em criptomoedas, disponível para o investidor qualificado, né? Então, e aí depois que a gente lançou o nosso, a QR, que é nossa parceira no Vitro Criptomoedas, foi lá e lançou um outro produto também deles. Então, hoje tem o nosso e o da QR são os fundos disponíveis para o investidor qualificado, para não sobrar dúvida nenhuma sobre isso. Existem outros produtos de criptomoedas, mas eles ou estão na versão diluída, aquele 20% que a gente tem o nosso e essas outras casas têm também, né? Existe uma outra casa que tem um fundo que é 40% investido, esse para investidor qualificado, e existem outros fundos 100% investidos que são para investidor profissional apenas. Perfeito, Jojo, bacana, passou por todos os pontos aqui. Já matei todos. Boa, mandou bem demais. No FOF, tem uma pergunta aqui sobre o FOF multimercado, do Cristiano, que ele pergunta por que o Algorand não está no FOF multimercado. Aqui eu só queria fazer um parênteses, que é o seguinte, eu acho que, assim como a Previdência, né, ou Super Previdência, a gente tem essa família dos FOFs aqui na Vitro, de fundos mesmo, né? E é muito comum a galera fazer... misturar um pouco esses produtos, porque todos são FOFs, né? O FOF Global, agora tem o FOF Global Light, tem o FOF, o primeiro FOF, depois tem o FOF Multimercado, enfim, acho que virou uma salada mista aí. Eu queria que você desse uma explicação geral. Boa, vai desenhar na luzinha. Agora vai. Agora vai. Porque eu vejo a galera fazendo muita confusão entre eles. O primeiro fundo que a gente lançou foi o FOF Melhores Fundos. Ele compra todas as estratégias. Então, ele tem renda fixa a crédito, ele tem multimercados, ele tem renda variável, ele tem proteções, ele tem ouro, ele tem câmbio, ele tem investimento no exterior. Ele tem investimento no exterior, aqui é S&P lá fora, é essa misturinha bacana. E é importante falar que é uma carteira equilibrada, né, Jojo? Pensada como um portfólio completo. Aí a gente lançou 2 filhotinhos. A gente lançou eu estou desenhando aqui, por isso que eu estou demolhando. O primeiro que a gente lançou, acho que foi o FOF Ações, que eu me lembro, pelo menos. A gente lançou um filhotinho, o FOF Melhores Fundos Ações. Por que ele é um filhotinho? Porque o que está investido aqui, está investido aqui também. Pega uma partezinha, né, Jojo? A maior parte dos fundos que estão aqui em cima também. Aqui tem um pouco mais, mas você tem aqui é 100% ações. Aí a gente lançou outro filhotinho, que é o Multimercados. O FOF Melhores Fundos Multimercados. Acho que é legal sempre lembrar, por exemplo, que esses ações multimercados são FOF Melhores Fundos de Ações, FOF Melhores Fundos de Fundos Multimercados, né? Então, exatamente. Então, sempre aqui, lembrar desse nome. E depois o global, né? O pai é o que tem todos, né? Certo. E os filhotinhos. Aí a gente lançou o primo.
O primo. Que foi o primo global. americano. O primo americano. Entendeu? Primo gringo. O primo gringo que mora no exterior. Que é o FOF, o melhor de fundos global. Eles são parecidos porque muitos gestores, muitas classes de ativos, só que esse daqui fala inglês e é em dólar. Esse daqui fala português, investe no Brasil. Né? E depois a gente lançou um filhotinho do global, que é o Light. Que é o Light. Perfeito. Porque então, pelo o FOF global foi o primeiro... Todos eles se chamam FOF melhor de fundos. FOF melhor de fundos. FOF melhor de fundos. Esse daqui não tem sobrenome. Os outros têm um nomezinho. A gente tem chamado ele de multi-estratégia, né? Assim, porque tá aqui, ó. A nomenclatura correta dele, né? Teoricamente, mas ele é o primeiro. Boa, Jojo. Adoro seus desenhos. Agora, dito isso, vamos para a resposta. Isso. Por que o Cristiano perguntou assim, tipo, por que Alckmin não está no FOF Melhores Fundos de Multimercado? Aí vou voltar aqui para minha tabela. Ó. O Alckmin está nesse, que é o FOF Melhores Fundos. Por quê? Porque ele é um fundo de renda fixa ele é um fundo de renda fixa crédito, né? Então não faz sentido ele estar entre os multimercados. Ainda que aí eu fiz só uma explicação seguinte, ainda que o regulamento dele, ele esteja usando um regulamento de multimercado, ele é um fundo fundamentalmente de crédito, então não faria sentido ele estar ali. Né? Só aproveitando essa pergunta, algumas pessoas perguntam o seguinte, por que não existe um outro filhotinho aqui, ó? De renda fixa. Por que não existe um outro filhotinho aqui de renda fixa? Eu tô meio... Essa câmera ao contrário, ela atrai a gente aqui. Por que não existe? É traiçoeira. Então vou botar um ponto de interrogação assim. Talvez ele exista. Por enquanto não. É possível. Boa, Jojo. Ainda na família dos FOFs, a Mari Furuta pergunta se nesse momento é melhor ela ter como investimento de diversificação o FOF Melhores Fundos Multimercado ou o Global? Ela fala o seguinte, né? Mari, desculpa, eu estava lendo outra pergunta. A Mari pergunta, assim, depende do que você já tem, né? O FOF Melhores Fundos de Multimercado é mais conservador ou é menos arrojado do que o FOF Melhores Fundos global. Mas se você não tem uma diversificação internacional, eu acho que é uma boa você começar a ter, mesmo que você vá aos pouquinhos, porque você pode estar preocupado com o câmbio, então mesmo que você vá aos pouquinhos, eu acho que faz sentido você ter, entendeu? Mas depende, né? Difícil dar esse tipo de resposta assim sem a gente entender o todo. A única relação que eu posso falar é essa. Um é um pouco menos arrojado do que o outro. Mas eu gosto da ideia de diversificação. Se você ainda não tem nada no exterior, começa a montar assim. Sofia, não sei se é a sua conexão, mas a Sofia está toda... a imagem está... Não sei se é a minha conexão ou a sua, mas... eu estou ouvindo bem sua voz, mas eu estou vendo você. Vamos. Tá borrando a maquiagem. Tá borrando a maquiagem. Só porque primeiro dia da quarentena que eu me arrumei. Deixa eu só fazer um parênteses importante aqui, porque o FOF Global, ele é o primeiro da família dos FOFs que é só para investidor qualificado, né? Porque ele tem essa alocação 100% lá fora. Então, só se atentar a isso, ler o regulamento, avaliar bem o seu perfil, para não estar comparando, às vezes, uma coisa que não é possível você colocar dentro da sua carteira, porque não tem essa qualificação. Aí a gente lançou agora, porque teve muita demanda, o FOF Light, FOF Global Light, que tem alocação de 20% no FOF Global e 80% em renda fixa, seguindo as regras aí da CVM, tá bom? Vamos falar um pouco sobre renda variável. Começar pelo nosso... acho que foi o nosso primeiro produto que foi puro, 100% ações, né, Jojo? Que é o MAB Plus. Acho que antes dele a gente não tinha ainda nenhum fundo só de ações. Logo mais ele vai completar 1 ano já. E o Wagner Bacaro pergunta, que ele fala, sou investidor do universo FOF Melhores Fundos e pergunta se seria recomendável investir no MAB Plus, considerando o tamanho dos descontos que as ações estão hoje em dia. Olha,
Eu gosto do MAB Plus, acho o MAB Plus um fundo bem completo, né? Porque ele tem as ações, as melhores ações da Bolsa lá em cima, que são as maiores e de maior qualidade, e ele tem uma parcela de 30% que é igual ao microcap, que são as small e mid caps também de qualidade, mas de marcação melhor. É verdade que as ações sofreram bastante, né? Agora, só lembrar o seguinte, ele fala que ele é investidor do Universo e do FOF Melhores Fundos. Nas duas carteiras, tanto FOF Melhores Fundos quanto o Universo, você tem exposição à renda variável, né? Hoje em dia, a exposição de renda variável do FOF Melhores Fundos é maior, está em 25%. A exposição do carteira Universa, como a gente tem uma posição comprada e uma posição vendida, está com uma exposição ali de 10, um pouquinho assim. Mas depende do teu perfil. Né? Depende do teu perfil. Eu gosto da ideia de se você tem espaço na sua carteira para você aumentar. Boa, se você está procurando colocar mais risco dentro da sua carteira, talvez seja uma boa opção, né, Jojo? Exato. Vamos falar agora do microcap. O Leonardo de Arruda diz o seguinte: tenho dentro dos meus fundos com vocês um microcap alert. Estou muito preocupado com isso. Devo realizar o prejuízo e resgatar? Eu respondi essa pergunta para ele pontualmente e eu vou falar aqui assim, toda vez que a pessoa fala assim, estou muito preocupado, para mim acende uma luz que assim, poxa, eu acho que a pessoa investiu mais do que devia. Né? Obviamente que todo mundo fica preocupado com os seus investimentos, é óbvio que os movimentos que a gente está vendo no mercado por conta da crise são bem intensos, ninguém tem sangue de barata aqui, não é nada disso, mas quando você perceber que você ficou desconfortável demais, é porque você errou o tamanho do seu investimento. Então, nessas horas, mesmo que você tenha um prejuízo para realizar, às vezes é melhor você reduzir um pouco e respirar melhor, entendeu? Agora, precisaria de mais informação do Leonardo para entender se é isso mesmo ou se olha, respira fundo, né? Acho que é hora de ter serenidade, não fazer nada às pressas, mas tem que ver que tamanho ele está falando, assim, dentro da carteira dele. O potencial, né, a gente acabou de responder a pergunta do Wagner, né? Assim, acho que o potencial é de recuperação, não será no curtíssimo prazo, mas está aí, né? Perfeito. Vamos falar agora, então, dos globais, tá? Vamos falar dos fundos globais um pouco mais. O Vinícius Buffon diz o seguinte: sem dúvidas, o que me estimula nos produtos globais, melhores fundos, Money Rider, é a possibilidade de buscar de 20% a 30% do patrimônio não ancorado na economia nacional. Por outro lado, como não qualificado, a restrição dos 20% nos produtos light inviabiliza a alternativa para não qualificados como eu. Eu acho que é legal você comentar, talvez, as opções que existem aqui, como que o Vinícius pode ajustar isso pro fato de que ele não é ainda um investidor qualificado. Então, olha, aqui, assim, eu gosto da ideia desancorar, né, da economia nacional. Eu sou super, quer dizer, você tem que ter essa diversificação. Para quem não é investidor qualificado, de fato você tem que ir tentando montar um pouco isso. Por enquanto, as soluções que a gente tem são os produtos light. A gente está discutindo aí, de repente, mudar um pouco o Money Rider Hedge Fund Light, mudar um pouco o próprio Melhores Fundos Global Light, que já seria, de repente, um pulo para fazer, entendeu? Mas por enquanto é o que a gente tem, né? Eu não deixei de fazer. Também, assim, a parceria com a Avenue vai abrir uma oportunidades para isso. Eu ia comentar exatamente isso. Exato. Então tem essas duas coisas, mas assim, a gente deve fazer nos próximos dias uma pesquisa com os cotistas do Money Rider Hedge Fund Light e do FOF Melhores Fundos Global Light, para de repente a gente trocar o 80% em caixa pelos fundos locais correspondentes aí e ver se de repente isso já resolve, ajuda um pouco esse dilema, né? Tem uma pergunta também que chegou por e-mail, né, da Andrea,
perguntando como funciona a rentabilidade do FOF Global Light, né? Em que moedas estão sendo aplicadas, vejo que está negativo e o dólar está subindo quase diariamente. Olha, a gente não pode falar da rentabilidade do FOF Global Light, né, porque ele não tem, né, a gente só pode falar da rentabilidade depois de 6 meses, mas eu estou só confirmando um pouco essa informação. O FOF Global Light, desde que ele começou, né, em 22 de abril, ele está subindo bastante, tá? Pensando num fundo que é 80% em caixa, né, em DI e 20% alocado, então eu não sei de onde ela tirou essa informação de que está negativa, tá? É óbvio que, assim, talvez ela tenha visto a cota de um dia e a variação cambial tem sido intensa. A gente teve 2 dias ali no final de abril, onde o câmbio caiu de 5,75 para 5,35 e depois voltou. Talvez ela esteja olhado aqueles 2 dias, mas desde o início que eu estou vendo aqui, e estou falando aí das cotas até o final dessa semana aí, ele está bem positivo, não deveria estar isso não. Como é que funciona? Ele a gente investe no exterior, a carteira do 20% é a carteira do FOF Global, né? Com investimentos Sim. Ela pergunta em termos de moeda, como é que está sendo aplicado. A única moeda que entra aí nessa parcela de 20% é de fato o dólar, né? Não, é que assim, você compra o dólar, eu remeto no exterior, mas a gente acaba comprando fundos que podem ter exposição em outras moedas. Então, indiretamente, você pode ter exposição em outras moedas. Viu? Certo. Beleza. Vamos lá. O César Alves faz uma pergunta aqui sobre o Bonds Light. Vamos ler aqui. Fiquei um pouco decepcionado com a cobrança da taxa de performance para o fundo recém-criado Bonds Light. Tinha um recurso separado para este fundo e acabei desistindo de investir por causa dessa cobrança. Não achei vantajoso. Ao meu ver, para quem não é qualificado, essa taxa não deveria ser cobrada, pois assim os rendimentos seriam muito afetados. Acabei por investir nos fundos Global e Money Rider, versões Light, onde não é cobrada a taxa de performance. Qual a diferença em relação ao Bonds Light? Olha, eu entendo aí a colocação do César, mas, assim, taxa de performance para mim e taxa de administração você está remunerando o gestor em troca de algo que ele está te dando. A taxa de performance ainda, você só o remunera se ele superar um determinado objetivo, né? Não é eu prefiro pagar taxa de performance do que pagar mais taxa de administração, né? Então, eu me permito aí discordar um pouco desse ponto. A gente estudou o fundo, viu qual era qual era a dinâmica dele, né? Tem todo, né, o potencial de retorno, tem todo um trabalho bem intenso aí de gestão, de análise dos bonds, de acompanhamento do mercado, né? Não é um fundo de fundos, né? É um fundo direto, onde a gente está fazendo esse trabalho, e a gente achou que isso faz sentido, né? Nos casos do FOF Melhores Fundos, no FOF Melhores Fundos Global, tem a taxa dos outros gestores, então normalmente a gente tem assim, a própria cobrança de taxa acaba sendo diferente, mas o FOF Melhores, o Money Rider Hedge Fund, tem taxa de performance também. Então. Ô, Jojo, deixa eu só fazer construir em cima do seu ponto. Ele pergunta aqui do Bonds Light, e também acho que vale frisar que o Bonds Light, a taxa de performance que tem é proporcional. Não, e o FOF Melhores Fundos. Desculpa, mas, por exemplo, só fechando assim, né, o FOF Melhores Fundos Global e o Money Rider Hedge Fund, os dois têm a mesma taxa de performance que o Bonds, né? O Bonds Light, você não tem taxa de performance do Bonds Light, é o 20% que você compra dentro do Bonds Light que tem. Isso, exato. Perfeito. Talvez tenha tido um pouco de confusão aí nessa hora, entendeu? É porque a gente preza pela transparência e no nosso site a gente deixa falando que existe essa proporção de 20% que fica, que é justamente por essa alocação, pela proporção dessa alocação. E aí isso pode ter criado alguma confusão aí, César, mas a única taxa de performance que você paga no Bonds Light é justamente relativa a essa proporção de 20%
que o fundo investe no bonds, que por sua vez tem a taxa de performance, justamente por esses motivos que eu já falou, gestão ativa, né, ou fazer a precificação desses bonds com uma certa frequência, que também é cobrada no global e no Money Rider. Então, enfim, só acho importante deixar isso bem claro. A gente tenta ser extremamente justo nessa cobrança da performance, tá bom? A gente vai até, depois eu pedi para o time dar uma revisada nas páginas, ver se essa informação está ficando clara para vocês. Seguindo aqui com outras perguntas, vamos falar um pouco de mercado. O Kempis Oliveira diz: Felipe Miranda tem alertado sobre Bolsa Americana cara. Nem o Buffett está comprando. Não seria melhor esperar um pouco mais e reservar essa grana para o Vitro Selic? Aí você até chegou a responder ele, né, Jojo? Eu falei para ele, Kempis, assim, é um super desafio saber qual é o timing certo, né? A gente também acha que Bolsa Americana tá, assim, e tem que tomar cuidado com a Bolsa Americana, né? Se você pegar o S&P, que está aí quase quase sem se mexer, e tirar aquelas principais ações de tecnologia dele, né? Poxa, assim, o resto é que você está com metade no forno, sabe, um pedacinho no forno, o resto todo mundo no congelador, parece que está todo mundo morninho, mas na verdade não está, né? Então acho que pode ter ali um resultado, pode ter algum outro efeito. Não sei dizer. Timing é tão difícil de fazer que eu prefiro que você vá fazendo aos poucos do que tentar acertar quando vai dar certo ou quando vai dar errado. Bom, Jojo, vamos falar um pouco de mercado agora. Tem uma pergunta aqui do Kempis, estamos na reta final aí da nossa live, sem ser ao vivo, mas ainda no esquema de live. E ele diz o seguinte: o Felipe Miranda tem alertado muito sobre a Bolsa Americana estar cara. Nem o Buffett está comprando. Não seria melhor esperar um pouco mais e reservar essa grana para o Vitro Selic? Bom, essa pergunta do Kempis entrou quando a gente estava falando alguma coisa, né, sobre investimento no exterior, então é difícil de saber exatamente qual era o ponto que a gente estava. Mas eu respondi ali na hora falando o seguinte: cara, timing de alocação é super difícil, né? Não sei dizer. Se você não tem nada no exterior e está montando exposição, putz, faz sentido, né? Eu acho sim que a bolsa está pesada americana, mas a bolsa, se você desconsiderar as ações de tecnologia que estão se beneficiando nessa crise, putz, o resto das ações americanas está lá embaixo. Então, não sei um pouco qual era o contexto da pergunta do Kemp sobre o que a gente estava falando, mas eu concordo, assim, o cenário ainda está longe de tá nítido, tanto aqui quanto lá fora. E lá fora parece bem resiliente, assim. Perfeito. O William Dutra pergunta: por gentileza, é possível perder todo o capital investido em ações em uma queda exponencial do mercado? Você até respondeu ele que hipoteticamente sim, mas na prática não, né, Jojo? O que significa? Perder todo o dinheiro investido em ações numa queda significa todas as empresas que você comprou, todas as ações que você tem em exposição, todas aquelas empresas quebrarem, desaparecerem do mapa, perderem valor. Cara, assim, se você tem uma ação de uma única empresa, isso pode ocorrer, ainda que tem a probabilidade não é alta. Imagina quando você tem várias ações ou quando você tem vários fundos que compram várias ações, assim. Então, assim, matematicamente é possível, assim, na prática é impossível. Você pode perder bastante, você pode ter quedas importantes, mas assim, quedas que eu digo, marcação ao mercado, né? Mas assim, para você ter prejuízo definitivo, com assim, todas as empresas quebraram, todas as empresas quebraram. No limite, a diversificação por setor, etc., ela, por tudo, justamente é uma empresa, setor, gestores, exato. Tudo. Ela é importante ainda mais nesse sentido. Bom, estamos entrando aqui nas perguntas finais. Vamos falar de cotização um pouco aqui, que é uma pergunta que sempre aparece bastante. E o Eric Araújo pergunta: o que significa que a cotização de resgate dura 60 dias? Há variações negativas durante esse período de cotização? Ou eu recebo o resgate do valor do dia que eu solicitei? Então vamos lá. Uma dúvida assim que aparece demais, Jojo, no atendimento também. Vou explicar o técnico e já estou pegando aqui meu tabuleiro. Lozinha, boa. Minha lozinha aqui para explicar. Como é que funciona isso? Eu estou desenhando aqui, Você
solicita, cotiza, solicita e paga. Ó. Perfeito. Você pede o resgate aqui num dia. Você pede o resgate nesse dia. 9 de maio. Quer dizer, é um sábado, então não daria. Então, 8 de maio, na sexta-feira. 60 dias depois, se a gente vai falando de um fundo com 60 dias de resgate, neste dia daqui, cotiza. Né? Então, O que cotiza dias... significa? Cotiza significa que fez preço. O preço que você vai pegar, o valor da cota que você vai pegar é o do dia da cotização. Perfeito. Não é o do dia em que você solicita o resgate. Não é. Então, essa é a maior confusão que o pessoal, que os nossos clientes fazem. Poucos dias depois, normalmente 1 ou 2, depende do fundo, úteis, você recebe o dinheiro. Então, vamos lá. Você pediu hoje um resgate em um fundo de 60 dias, o preço pelo qual você vai estar vendendo as suas cotas é o preço de daqui a 60 dias. Se daqui até lá o mercado subir, você vai vender por um preço melhor. Se daqui até lá o mercado cair, você vai vender por um preço pior. 2 dias úteis, ou 1 dia útil depois, depende do fundo, você recebe dinheiro. Aí não tem mais variação de preço, é só o tempo que demora para o pagamento chegar na sua conta. Por que que isso existe? Isso existe, eu sempre falo aqui, que é para proteger o investidor. Prazo de resgate existe para proteger o investidor, para que o gestor tenha tempo suficiente para vender os ativos do fundo sem pressionar o mercado. Você não deveria ter medo de um fundo que tem prazo de resgate mais longo, né? Mas eu entendo que dá um pouco de angústia, porque, puxa, mas calma aí, quanto eu vou receber daqui a 60 dias? Que preço vai ser esse? É verdade. Então, por isso que investimento em fundos não presta para você ficar falando, não, vou sair agora que o mercado caiu, subiu, né? Não presta para isso. Você tem que levar isso em consideração na hora que você faz o seu investimento. Perfeito, Jojo. Vamos lá, o Marcelo Nascimento, ainda nessa seara de cotização, pergunta: quando invisto num fundo internacional, por exemplo, que tem dólar, qual a cotação do dólar utilizada? É a da abertura ou do fechamento? Né? E também como se dá essa dinâmica no momento do resgate. Então, vamos lá. Quando você entra num fundo, você pega todos os fundos, com exceção de um fundo como o Vitro Selic, tem cota de fechamento. Então, você vai pegar a cota do fechamento, a cota do encerramento do dia. Tá? Alguns fundos, a cota de entrada é a cota de... É o encerramento do próprio dia, quando você mandou dinheiro, que a gente chama de cotização em D0 da aplicação. Tem fundos, especialmente os de ações, que a cotização é no dia seguinte. Então, é no encerramento do dia seguinte. Mas vamos imaginar que a gente está falando de um fundo cuja cotização é do próprio dia. Então, você vai pegar, você mandou o dinheiro hoje de manhã, você vai pegar cotas do final do dia de hoje. Em particular, com relação ao dólar, a cotação do dólar, ela é uma cotação que acontece ali mais ou menos no meio da tarde. Né? Então, agora, e assim, só que os ativos, tem um pouco dessa conta, assim, parece um pouco confuso, mas o dólar comercial fecha ao longo do dia, ali perto das 4 da tarde, o dólar oficial, que é não oficial, mas o dólar Petax, ele forma preço perto da hora do almoço. Então, você tem variações diferentes, mas em tese você está pegando o dólar de fechamento do mercado daquele dia. Perfeito, Jojo. Boa. Agora, seguindo aqui, uma pergunta sobre alterações de carteira teórica, né? O Clenison Oliveira quer saber quão rápido a gente implementa as mudanças sugeridas pela Empírico nos nossos fundos. Tá. Então, vamos lá. A velocidade, ela depende um pouco do fundo que a gente está falando, do relatório que a gente está falando e das mudanças, né? Porque o que a gente faz sempre?
a gente lê o relatório, como os outros assinantes, o Clenison talvez seja um deles, lê. A gente avalia aquilo tudo, a gente faz o nosso trabalho de validação para saber se aquela recomendação se tem condição técnica de fazer, se ela está enquadrada no fundo, quais são as condições de mercado para fazer aquilo. Se a gente está falando de uma recomendação, por exemplo, a troca de uma ação no MAB Plus, ou uma compra de um aumento de exposição no Carteira Universa, a gente lê esse relatório no final do dia, né, quando eles normalmente soltam, depois do mercado. A gente tem até o dia seguinte para tomar uma decisão, e aí quando o mercado abre, a gente escolhe se a gente vai fazer essa movimentação na abertura do mercado, ao longo do dia, se a gente vai deixar para fazer no dia seguinte, porque as condições estão... mas a gente tem a disposição de fazer instantaneamente. Quando a gente está falando de um fundo, de um fund of funds, um dos FOFs, que leem lá do relatório os melhores fundos de investimento, tem outras implicações, porque se envolve um resgate, como as mudanças que tiveram no início de abril no Melhores Fundos, ou as mudanças que tiveram agora recentemente no Super Previdência, envolve sair de um fundo e entrar no outro. Aí eu tenho que pedir o resgate, eu tenho que respeitar o prazo de resgate daquele fundo, depois eu tenho que pedir o cadastro num fundo novo, ou avaliar um fundo novo. Então, isso acaba demorando aí algumas semanas, né? Então, por exemplo, todas as movimentações que foram pedidas no Melhores Fundos, né, que foram recomendadas no Melhores Fundos no início de abril, a gente deve terminá-las até o final de maio, por exemplo, né? Obviamente... Ainda mais o FOF, quando você está comprando ativos que você desinvestir dos fundos, tem todo esse papo que a gente estava falando de cotização, né? Exato, a gente respeita isso. Por isso também que a gente tem, no caso dos FOFs, esse prazo de resgate fica até mais claro, porque você tem que respeitar o prazo de resgate dos fundos de baixo. Perfeito, Jojo. Tem algumas perguntas aqui sobre Wealth Tech, né, que seria uma gestão de patrimônio. O Marco Bortolom perguntou se a gente pretende criar uma área de gestão de patrimônio dentro da Vitrio. Sim, vou até pegar aqui meu indicador. Indicador? Plaquinha do Sim. Plaquinha do Sim já está sendo criada enquanto a gente fala, tá? Eu e o Kiki, né, o Rodrigo Knudsen, que trabalha comigo, temos muita experiência nisso, especificamente. Como você gosta de dizer, seu braço direito e esquerdo? Os dois, né? A gente tem bastante experiência nisso. A gente estava segurando um pouco isso para ter certeza que a gente tinha todas as ferramentas e todas as estruturas estabelecidas, e agora a gente está realmente dando foco para colocar isso de pé, sim, né? E aí, como eu falei na live, isso daqui está conectado com todo o serviço de consultoria e de assessoria que a gente quer dar para todos os nossos clientes, né? Essa visão de cenário, essa recomendação de onde investir, essa assessoria, quer dizer, toda, obviamente, o que vai mudando os tipos de serviço e a forma como a gente faz isso para cada tipo de investidor. Mas... Resumo da ópera tem muita novidade vindo por aí. Exato. Vontade de fazer as coisas não tem. Eu sei muito bem disso, porque estava acompanhando de perto vários projetos. Bom, vamos lá. O Cláudio Hoffman traz uma sugestão que a gente acrescentar na área do app do site, um gráfico de pizza dos investimentos, porque no app ainda não tem. E gráficos tendem a ter a mensagem mais clara. E aí você já até respondeu ali na hora, falou que tá vindo, e realmente a gente tá colhendo todas essas melhorias, a gente inclusive... Não, e tá vindo mesmo. Esse em particular, que já existe desde o início no site, né, no app. A gente estava esperando esse novo app para trazer uma série de mudanças aí. App tem uma chatice, porque você precisa da aprovação nas lojas, né, na loja do Android, na loja da Apple, mas isso tá vindo. Fica tranquilo, Cláudio, que essa é uma ótima, adoro ver a carteira com esse apanhado, a gente se preocupou com isso desde o começo, e isso vem por aí, sim. Boa, Jojo. Uma dúvida mais técnica aqui, o Marcelo Nascimento quer saber como ele faz para pesquisar os investimentos que ele tem na Vitrio, na CEI da B3. CEI.
Olha, você sabe que essa é uma pergunta que eu vi ontem e eu não respondi porque eu não sabia responder, né? Eu entendo aqui que é o seguinte, você vai poder ver isso, né? A ceia, se eu não me engano, é a É o central. eletrônico do investidor. Isso, onde você vê todos, você vai ver porque os ativos vão estar custodiados ali, mas eu confesso que eu não sei, porque eu nunca usei esse canal para ver minhas posições, mas talvez essa seja uma que a gente tem que procurar essa pergunta e voltar com o Vamos fazer isso. e responder aí pelo atendimento para o Marcelo e até saber dar essa resposta aqui para a turma depois. Mas com certeza vai ter, Perfeito. porque é uma DTVM totalmente regulada, totalmente listada dentro da central lá. Não tem segredo. Anotei a pergunta do Marcelo aqui para o time do atendimento depois dar um retorno para ele. Para fechar, a última pergunta de hoje, na verdade, eu deixei ela por último de propósito, que o Ed Carlos Santos da Silva pergunta. Bom dia, Patrick e Jojo. Não tenho muito tempo para ler o diário de bordo, que, by the way, é muito legal, devido a muitos motivos, né? Tem como disponibilizar o diário de bordo em formato de áudio, como a Empíricos faz? Né? E aí, vou fazer a aí minha puxão de culpa aqui orelha. com o Jojo. Exato, né? Porque a gente fazia isso sempre, Super né? religiosamente, toda semana, normalmente às sextas-feiras, eu e o Jojo, a gente gravava o Vitrocast do Diário de Bordo. Além de ser um momento super legal, a gente batia um papo muito bacana, às vezes dava até mais informação do que estava no próprio Diário de Bordo. Eu acho que eu, por exemplo, prefiro 1000 vezes escutar do que ler. Né? E aí, desde que a gente começou toda essa loucura de home office, quarentena, etc., e também lançamento de TVM, que estava todo mundo super atarefado, a gente foi displicente e acabou não continuando com o nosso Vitrocast. Mas fica aqui, então, para fechar esse plantão de dúvidas, o meu compromisso com todos vocês, meu e do Jojo, vou arrastar ele e a gente vai voltar a gravar os diários de bordo semanalmente, como a gente sempre fez, e disponibilizar aí para vocês pelo Spotify, tem vários lugares, tá bom, Edi? Fica aqui então o meu compromisso. Jojo, quer dar alguma palavrinha pra gente fechar? Não, é isso, gente. Super obrigado aí. Se você ouvir a gente antes do domingo, feliz Dia das Mães para todo mundo, para os nossos clientes que são mães, para as mães dos nossos clientes, né? Não deixem de aproveitar aí a oportunidade da promoção do Dia das Mães com a Previdência e estamos junto aqui. Vou segurar a Sofia para a gente já gravar o Vitrocast aí com o Diário de Bordo dessa semana. Boa, Jojo. Gente, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem a gente está de volta com mais plantão de dúvidas. Um abraço. Valeu. Você vai parar de record? Vou parar de record. Boa.